Fala galera do setembro, beleza? Cara, eu vou começar a gravar nesse formato de vídeo, mas eu quero te pedir desculpa logo de antemão, porque eu não estou usando uma câmera apropriada, eu estou usando uma câmera VGA, porque câmeras 720p e 1080p estão igual álcool em gel, cara, tá em falta no mercado, só semana que vem. Então, quando eu pegar essa câmera, eu já vou trocar esse vídeo, vou tirar esse vídeo do ar e vou colocar outro, tá bem? Então, todos vão ser vídeos curtos, vídeos alguns conceituais, outros exercícios, tá beleza? Então, vamos adiante, a gente vai bater um papo sobre corrente elétrica, tudo bem? Então, acompanha aí o slide aqui do lado, tá na mão? Cara, assim, imagina um fio e você tem esse fio, um pequeno corte que você faça, onde você supostamente pudesse ver a estrutura atômica. Então você vai ver aqui núcleo contendo prótons e nêutrons, são estruturas que vão estar muito rígidas, muito difíceis de se locomover, mas existem partículas aqui que são os elétrons livres. Essas partículas elas podem se locomover. Em eletrostática nós já vimos que os elétrons eles buscam os potenciais elétricos altos. Então, quando eu submeto esse fio a uma diferença de potencial usando uma bateria, por exemplo, eu percebo que esses elétrons começam a andar de forma ordenada. E é esse movimento ordenado de elétrons, nós chamamos isso de corrente elétrica. Só que como definimos a corrente elétrica? É a medida escalar do fluxo de cargas elementares positivas que atravessam uma seção ds de um condutor submetido a uma certa diferença de potencial. O que é uma seção ds? Uma seção ds é uma área infinitesimalmente pequena. Só que aí tem um detalhe. Eu estou falando aqui que são de cargas elementares positivas. E eu disse aqui que quem se move são os elétrons, que tu já aprendeu que tem carga negativa. Bacana. Para efeito de estudo, nós consideramos como se fossem positivas. Ou seja, se o elétron se movimenta para a direita, a carga positiva se movimentaria para a esquerda. Se o fluxo real de elétrons é do negativo para o positivo, então vamos considerar o contrário, do positivo para o negativo. Tudo bem? E aí eu monitoro num certo intervalo de tempo quanto de carga passou, lembrando que carga elétrica é medida em coulombs. Coulomb é uma quantidade de carga elétrica, ou seja, 6,25 vezes 10 elevado a 18 cargas elétricas elementares. Não confunde com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, porque isso daí é a carga de uma carga elementar, um elétron ou um próton. Tudo bem? Então, Coulomb por segundo dá origem à unidade ampere, em homenagem ao físico André-Marie Ampère. Tudo bem? Então, vamos adiante aqui para falarmos um pouco mais o que há sobre corrente, certo? Bom, então fica ligado aí. Então, apesar dos elétrons livres terem uma maior mobilidade, o movimento ele se concentra, ou melhor, esses elétrons estarem concentrados no polo negativo, eu vou ter a corrente elétrica no sentido positivo e negativo, como eu falei agora há pouco. Em metais, a corrente é exclusivamente estabelecida por elétrons. Em gases, em líquidos, eu tenho íons, como por exemplo a parede celular. Você tem ali um fluido, e aí esse fluido ele é embebido por sódio e potássio. Você tem a parede formada por sódio e potássio, e você vê essa corrente fluindo através do lipídio, tá certo? Quando tu submete teu condutor a um gerador de polaridade constante, é estabelecido o que nós chamamos de corrente contínua. E quando a polaridade ela muda com o passar do tempo, estabelece-se a corrente alternada. E aí, existem alguns aparelhos que tem uma chave seletora que tem lá AC, DC. AC, Alternate Current. DC, Direct Current. Ou seja, corrente contínua, corrente alternada, quando foi criado a banda AC/DC, o Bon Scott olhou para a pedaleira, ele viu, cara, o nome da banda é, não sei, AC/DC. Não tem nada a ver com antes de Cristo, depois de Cristo, que tem muito cara de teoria de conspiração que fala por aí. Enfim. E essa corrente elétrica, ela causa diferentes efeitos, ok? Nós vamos estudar 3 desses efeitos aí, tá certo? Então, nunca esquece, corrente elétrica, quando ela passa por um condutor, ela atravessa, ela interage com esse condutor e provoca efeitos, certo? Que efeitos seriam esses aí, os efeitos da corrente elétrica? Vamos lá. Então, o primeiro efeito é o efeito Joule, que basicamente consiste em você transformar energia elétrica
em energia térmica. E como isso acontece? Perceba aqui, você tem uma estrutura de um condutor, só que essa estrutura ela é feita de partes maiores que a própria carga, dificuldades para essa movimentação de carga. Aqui você tem um filamento de tungstênio totalmente enrolado. E aí o que acontece? Quando essa carga elétrica atravessa, ela vai encontrar a estrutura desse condutor, a carga vai se chocar com a estrutura, só que a nível molecular, qualquer colisão causa vibração. Tudo bem? São vibrações elásticas. E essas vibrações a níveis moleculares, nós já aprendemos no segundo ano, que se chama temperatura. Ou seja, qualquer batida que o elétron der na estrutura provoca o aumento de temperatura do condutor. Se o ambiente tiver com uma temperatura mais baixa, é só lembrar lá da termodinâmica. Você vai ter uma propagação do calor do condutor para o ambiente. Ou seja, ali existe a transformação de energia elétrica do movimento dos elétrons em energia térmica, tudo bem? E no caso do filamento de tungstênio, além de ter energia térmica, você também tem a luz sendo liberada, energia luminosa, tá certo? Vamos adiante. Aqui, olha, você tem esse experimento aí de Ørsted, 1820. Então, se foi por acidente ou não, nós não dizemos. É claro que se o cara fez por acidente, ele diz, não, eu estava estudando isso. Mas aí o que acontece, a verdade é que quando você liga, você vê aqui uma bateria, né? Você tem uma chave seletora, a chave está aberta, então o circuito está aberto e não está tendo corrente elétrica. Você tem o fio que está aqui, ó, se alinhando com a bússola, tudo bem? Então a bússola é um aparato magnético, você sabe que só vai agir com magnetismo, aponta sempre para o norte magnético, do norte geográfico da Terra, que é o nosso sul magnético. E aí o que acontece? Quando eu fecho essa chave, a lâmpada acende, indicando aí que existe fluxo de elétrons, existe corrente elétrica passando. E essa bússola ela se deflete em 90 graus. Ou seja, essa bússola ela só interage com o campo magnético. Se houve uma deflexão, isso é indicativo de que houve presença de campo magnético, ou seja, a corrente elétrica induz ao redor do fio a criação de um campo magnético, e esse estudo nós faremos adiante num capítulo chamado eletromagnetismo, tá certo? Então esse é o segundo efeito que é importante, e o terceiro efeito está ligado ao primeiro efeito, que é o efeito fisiológico da corrente elétrica. Então quando a corrente elétrica passa pela musculatura, ela provoca também efeito Joule. Só que aí o que acontece com o músculo? O músculo ele tem uma característica muito similar a plástico, vou botar assim, polímeros em geral. Esse polímero, quando ele esquenta, ele diminui de tamanho. O músculo a mesma coisa. Quando esquenta, diminui de tamanho, quando na verdade deveria aumentar de tamanho. Você já deve ter fritado um hambúrguer e percebeu que o hambúrguer, quando aquece, diminui de tamanho. Por quê? Porque o hambúrguer é feito de músculo. E aqui eu botei alguns exemplos, né? Quando você tem uma corrente elétrica de 10 a 15 mA, você pode ter câimbras musculares. Quando você tem uma corrente elétrica de 50 mA, que não é uma corrente alta, você pode ter até paralisia da musculatura do aparelho respiratório. Ou seja, quando a pessoa morre eletrocutada, ela tem a parte respiratória dela paralisada. E não só a respiratória, como a cardíaca também. Então, uma corrente pequena, de 50 mA, já é capaz de fazer isso. Agora, correntes que vão de 50 a 100 mA, dependendo do tempo de exposição, a pessoa pode até morrer. Aquelas armas, aqueles tasers, tem que ter muito cuidado com que tipo de corrente elétrica está emitindo. Uma corrente aí, ó, por 0,2 segundos, ou seja, tu não pode ficar segurando ali o gatilho muito tempo. Uma arma dessa supostamente não letal, ela é mal usada. Qualquer arma mal usada é letal, sim. Então o choque ele provoca a fibrilação muscular, tudo bem? E essa fibrilação ela também se dá devido ao efeito Joule, tá certo? Então com isso nós encerramos essa primeira aula de eletrodinâmica, que fala sobre os efeitos da corrente elétrica do ponto de vista matemático. Acompanhe que vão ter as outras aulas aí. Eu deixei na descrição desse vídeo o link para a atividade que já está no teu portal. Então acessa lá o portal, tu que é do convênio do CETEM, baixa as atividades, você tem um link também para você fazer as questões que estão no papel, para você ter ali o seu arquivo impresso. Ele também te dá a oportunidade de você resolver online. Então preenche ali, resolve,
E aí eu vou ter o feedback de como tu tá aprendendo. Qualquer dúvida, você tem o grupo do WhatsApp, que a Renê já deixou ativo. Você tem as minhas redes sociais que você pode também tirar dúvida pelo Instagram ou pelo próprio WhatsApp, que não está aqui, claro que eu não vou colocar, mas vocês têm lá no grupo, é só olhar lá entre os professores, tá beleza? Então, fique em casa. Continua teus estudos em casa, tá beleza? Falou!